A Rússia já foi palco de um monte de coisa, desde a Revolução Comunista até a Copa do Mundo. Hoje a gente vai te contar de quando ela foi palco de um dos mais longos e sofridos eventos da Segunda Guerra Mundial. A Rússia tem o costume de fazer umas homenagens estranhas para uma galera estranha, como por exemplo o Lenin e o Stalin. Cidades foram batizadas com o nome dos caras. A de Stalin se chamava, adivinha como? Stalingrado. A de Lenin, Leningrado. Adivinha o que grado quer dizer? Muito bem, quer dizer cidade. Hoje em dia elas não se chamam mais assim. Stalingrado se chama Volgogrado e Leningrado se chama São Petersburgo, que é uma das cidades mais importantes da Rússia. São Petersburgo é a segunda maior cidade do país, ficando atrás só da capital, Moscou. É uma cidade com uma baita importância histórica e já foi inclusive capital do Império Russo. Ela foi fundada em 1703 por um czar chamado Pedro, que batizou a cidade com o próprio nome. Só um idiota batiza as coisas com o próprio nome. Em 1914 ela ganha um novo nome, Petrogrado. E depois que o Lenin morre, em 1924, ela ganha um outro nome, Leningrado. É só lá em 1991 que ela volta a se chamar São Petersburgo. A nossa história hoje acontece quando ela se chama Leningrado. Foi entre 1941 e 1944 que essa cidade passou seu momento mais difícil. Nessa época, Leningrado era uma importante cidade industrial soviética e também a Segunda Guerra Mundial estava completando 2 anos. A essa altura, grande parte da Europa já tinha sido dominada pelos nazistas e eles ainda queriam expandir as conquistas. Só que quem ainda não tinha entrado de verdade na guerra foi a União Soviética. Alguns anos antes, a União Soviética e a Alemanha eles tinham assinado o pacto de alguma coisa Molotov, onde eles combinaram que eles não iam se atacar. Mas aprenda, não se confia em Adolf Hitler. Em junho de 1941 aconteceu a Operação Barbarossa, que foi uma ofensiva alemã que tinha como objetivo acabar com a União Soviética. Essa operação visava destruir os ideais soviéticos e se apropriar dos recursos naturais que o país tinha. Veja bem, guerra não se vence só em conflito armado, é necessária a obtenção de recursos, angariar dinheiro, planejar invasões. Não é só sair que nem vaca braba dando tiro de metralhadora para tudo que é lado. O Stalin ele até imaginava que um dia ele entraria em guerra contra a Alemanha, só que ele não pensou que fosse ser tão cedo. Ele ignorou vários avisos dos aliados e até fez algumas manobras políticas para que ele conseguisse a simpatia dos alemães, que pudessem ver ele como um cara legal. Só que não adiantou, a confiança do Hitler estava muito alta nessa época. A Alemanha logo ia ter que lutar contra a falta de recursos e era só uma questão de tempo até que os Estados Unidos entrassem na guerra. Se a Alemanha conseguisse dominar a União Soviética, eles iam ter mais gente para lutar ao lado deles e uma quantidade muito grande de recursos e dinheiro. O que era um bom objetivo, só que era ambicioso demais. Alguns historiadores defendem que o objetivo do Hitler era dizimar toda a população e fazer dali um império alemão nos Urais. Os Urais são uma grande cordilheira que separa a Ásia da Europa e tem uma importância muito grande, tanto geográfica quanto de recursos. A União Soviética vem de uma vergonha militar muito grande, que foram as guerras de inverno contra a Finlândia, mas mesmo assim tem vários registros de oficiais do Hitler que o aconselharam a não invadir a União Soviética. O poder militar dos caras era muito superior a que os alemães já tinham enfrentado. O Stalin, líder soviético, era um maluco igual ao Hitler e a geografia soviética era um desafio que o alemão também não tinha visto ainda. Mas um oficial do Hitler falar e um cavalo cagar era a mesma coisa. O Hitler não ouviu. A minha tia uma vez falou isso aí de um tio meu. Ah, mas eu falar e um cavalo cagar é a mesma coisa. Eu acho que ele inventou. Eu acho que ele inventou, de verdade. Eu acho que foi, mas eu achei genial. Eu falar e um cavalo cagar é a mesma coisa. A estratégia alemã ela visava 3 lugares: Kiev no sul, que depois levaria para Stalingrado, Moscou no centro e Leningrado no norte. Tu já ouviu falar em Blitzkrieg? Não, cara, não tô falando da música do Ramones, estou falando da ofensiva alemã que vinha com força e velocidade suficiente para penetrar a linha de defesa inimiga a ponto de cercá-la completamente, deixando-a indefesa. 3 milhões de soldados participaram da invasão à União Soviética, que foi um ataque surpresa e violento.
Pra tu que gosta de filme de guerra, assiste Vá e Veja. O filme conta a história de um guri soviético que acha que é irado ir pra guerra. Bem coisa de guri. Só que aí ele presencia o que é uma guerra, e ele testemunha morte, fome, tortura e medo. O terror que esse filme causa é superior ao de muito filme de terror por aí. Sério, assiste. Eu duvido que alguém vai ter qualquer apreço por guerra depois de ver esse filme. Mas na União Soviética não haviam simpatizantes nazistas? Claro que sim. Na Letônia, por exemplo, a chegada dos nazistas foi comemorada pela população. As mulheres foram encarregadas de dar flores para os soldados para dar boas-vindas a eles. E mesmo naqueles lugares onde não se apoiava o nazismo, não quer dizer que eles apoiavam o stalinismo também. Tem uma frase muito legal que diz que o povo soviético ficou dividido entre dois ditadores, só que eles escolheram aquele que falava russo. Foi em setembro de 1941 que o exército alemão chegou a Leningrado, e vamos lembrar que o exército soviético estava despreparado e começou tomando um pau violento. Na visão do Hitler, vencer a União Soviética significava vencer o comunismo. E os soviéticos se prepararam para um ataque em massa terrestre. Só que isso não aconteceu. Os nazistas não tinham qualquer intenção de ocupar Leningrado, como eles fizeram com a França. A ideia deles era só cercar a cidade e evitar que qualquer coisa entrasse ou saísse. Dessa forma, era só uma questão de tempo até que os 3 milhões de habitantes morressem de fome. Processo esse que foi acelerado pelos bombardeios que destruíram os depósitos de comida. Um outro motivo para não ocupar Leningrado foi para evitar o que aconteceu já em outras invasões alemãs em territórios da União Soviética. Quando os soviéticos viam que não tinha mais jeito, eles iam perder aquela cidade, eles destruíam os edifícios para evitar que os nazistas pudessem ocupar e fazer dali qualquer campo de estudo, base de soldado, qualquer coisa que fosse auxiliar os nazistas. Com exceção das vezes que eles colocavam bombas entre as paredes ou camufladas, programadas para explodir semanas depois, quando os nazistas já estavam dentro dos prédios. Um montão de gente morreu nesses ataques. Hitler acreditava que isso também aconteceria se ele invadisse Leningrado, então ele quis evitar a morte dos seus homens. Com a formação do cerco, milícias foram formadas para tentar defender a cidade. Algumas delas sem treinamento algum, sendo enviadas para o combate no mesmo dia em que se agrupavam. Mas o que começou a colaborar para a virada do jogo soviético foi o clima. Muita lama começou a atrapalhar o transporte alemão. Os carros não conseguiam trazer suprimentos e se locomover a pé era um terror tão grande quanto a própria guerra. E logo depois chegou aquele que também foi um grande aliado soviético: o frio. Mas não qualquer frio, uma avacalhação de frio. As temperaturas chegavam entre 20 e 30 graus negativos. Claro, o frio não era só ruim para o soldado alemão, ele também era ruim para o cidadão de Leningrado, que não tinha nem energia elétrica para que ele pudesse se aquecer. O frio não é só ruim para o corpo dos soldados, pois isso atrapalha o funcionamento do motor dos carros e das armas também. Sem contar que na neve ninguém se camuflava melhor que o soviético. Com aquele uniforme branco, eles eram praticamente imperceptíveis e conseguiam fazer ataques sinistros a tropas inteiras. Para piorar a situação alemã, o cerco de Leningrado foi considerado menos importante do que a invasão a Moscou ou a Batalha de Stalingrado. Então todos os Panzer IV, que eram os tanques alemães que eles tinham ao redor da cidade, foram deslocados para Moscou e Stalingrado, deixando os soldados sozinhos com as armas na mão. Sem artilharia pesada, longe de casa, lá no norte do mundo, morrendo de frio, o psicológico dos soldados foi afetado, o que foi um fator decisivo para a virada soviética. Essa virada impressionante ela também só foi possível porque o cerco nunca foi 100% completo. A região do Lago Lágoda foi muito importante para essa vitória soviética, pois quando o lago congelava, eles conseguiam fazer transporte de comida, transporte de soldados. Até tropas finlandesas colaboraram com os soviéticos através desse lago. Vamos lembrar de outra coisa: quem mais sofreu nesse cerco não foram os soldados, foi o povo de Leningrado. Quando se passa necessidade básica, o pior lado do ser humano acaba aparecendo. Sofrendo com fome, muitas vezes se roubava aquele cartão de vale alimentação, nem sei se é esse o nome, que as pessoas carregavam nas ruas. Tu tinha direito a 250 gramas de pão por dia. Cara, isso é tão pouco para tu se alimentar. As pessoas começaram a comer papel, a ferver objeto, a mastigar couro, até queimar móveis para se aquecer e comer animais de estimação, rato e pombo os caras fizeram. Claro que a coisa ainda pode piorar.
tem muito registro de canibalismo em Leningrado. Foi necessário colocar guardas nos cemitérios para evitar o roubo de corpos, que tinha virado um negócio na cidade. Sem o tratamento de água, as doenças se proliferaram também. Alguns registros apontam que 20.000 pessoas morriam por dia na cidade. Eram pilhas de corpos nas calçadas. Mas, meu Deus, quando é que esse sofrimento vai acabar? Em 1944. Os nazistas não conseguiram chegar em Moscou e eles sofrem uma virada agressiva em Stalingrado. Essas vitórias aumentaram o moral soviético e diminuiu a moral alemã, que não conseguiu se sustentar dentro da União Soviética, finalizando o cerco e recuando para a Alemanha. Vamos lembrar que foram quase 900 dias de sofrimento em Leningrado. Isso dá mais de 2 anos. O final da guerra a gente já sabe. A União Soviética continuou seu contra-ataque, chegou até a Alemanha e foi a grande responsável por neutralizá-la. Claro, teve ajuda dos aliados. Reino Unido e Estados Unidos participaram de forma muito efetiva dentro disso. Mas se a União Soviética tivesse caído, a gente teria um mundo muito diferente do que a gente vê hoje. Cerco de Leningrado não vale a pena. Guerra não vale a pena. Mas sabe o que vale a pena? Curtir esse vídeo do Vogalizando a História e se inscrever no nosso canal. Também vale muito a pena tu comentar aqui embaixo o que tu quer ver. Até porque o Cerco de Leningrado foi sugestão do nosso público maravilhoso, milhões de pessoas que acompanham o nosso canal. Comente aqui embaixo o que você quer ver, que a gente vai fazer aí. Fechou? Vamos se amar.